Jejuar. O que é jejuar? Para alguns, jejuar é passar fome, mas não é bem assim. Jejuar é ficar um período sem se alimentar de coisas sólidas. Mas o seu organismo continua se alimentando? Sim. Agora, tem uma coisa que se você ficar aqui, você vai quebrar esse paradigma que estão inventando para você. O jejum curativo. Jejum não cura nada. Pega esse vídeo, veja até o final, curta, compartilhe, manda para as pessoas, para a gente quebrar essas coisas que estão inventando. Eu sou Erivelton Moreira, 63 anos de idade, jornalista, raizeiro há 25 anos e constelador familiar. O que é o jejum? É uma ferramenta. É o ato de espontaneamente ficar em um período sem se alimentar. Por exemplo, os muçulmanos têm o jejum programado no Ramadã. Os judeus também têm o jejum programado. No cristianismo existe a possibilidade do jejum. Nas religiões, qual que é a função do jejum? É fazer um sacrifício com o corpo transcendente. O que é transcendente? É aquilo tudo que você projeta, imagina, confia, tem fé para além da matéria. Então, o jejum pode ser usado como uma penitência. Por exemplo, no catolicismo é muito comum utilizar o jejum para pagamento de promessas. Também no protestantismo, ou entre os evangélicos, como se diz hoje. No Ramadã, o jejum é uma programação. Naquele período, por um motivo que eu também não sei explicar, não sou especialista na religião islâmica, os muçulmanos passam aquele período em jejum. Tem o jejum da quaresma, por exemplo, que hoje não é muito respeitado, depois do carnaval para o catolicismo e o cristianismo. Pois bem, mas o que é o jejum? É você ficar um período sem se alimentar, de preferência entre 12 e 18 horas. Você ficar um período, esse seria o jejum ideal. Por exemplo, você almoça, toma o seu café da manhã às 7 horas. Almoça por volta do meio-dia e faz a sua última refeição do dia lá pelas 2 horas da tarde. Por exemplo, come frutas. E aí você vai ficar até o dia seguinte, ou seja, das 7 às 7, 12 horas. Mais 5, 17 horas sem se alimentar. O que vai acontecer aqui? Toda sobra, toda reserva de gordura que você tiver vai entrar num processo autofágico, ou seja, o nosso corpo ele precisa de nutrientes. O nosso funcionamento acontece à base de reações químicas, então nós precisamos de combustíveis, vitaminas, proteínas e sais minerais para promovermos essas reações químicas, então o nosso funcionamento. Bom, se você tem esteatose hepática, por exemplo, é um excesso de gordura no fígado, e você passa um período em jejum, digamos uma semana, você fica ali se alimentando só de manhã e no máximo até 2 horas da tarde. E ali às 2 horas da tarde, você se alimenta de coisas leves, você se alimenta, por exemplo, de frutas cruas, maçã, laranja e etc. O que vai acontecer? Quando chegar à noitinha, no final do dia, que seu organismo estiver necessitando de combustível, ele vai buscar na reserva, ou seja, naquela gordura. Então, você pode eliminar o excesso de gordura no fígado com jejum. Agora, qual tem sido o problema de jejum? Existem os chamados nutricionistas ou médicos especialistas dizendo que você vai curar doenças a partir do jejum. Ora, jejum é uma ferramenta. Seja ela utilizada espiritualmente, quando você quer alcançar algo transcendente, seja utilizada em tratamentos. Ela por si só não resolve nada. Por exemplo,
a engorda. Ah, fica em jejum que você vai emagrecer. Acontece que Harvard, a melhor universidade do mundo, ainda catalogada por especialistas do mundo inteiro, fez uma pesquisa e disse o seguinte: mais de 90% das pessoas engordam pelo emocional. Então, no jejum, você vai autofagicamente consumir a reserva energética que está na gordura, na sua obesidade. Mas você não vai resolver o problema. Então, jejum, se você quer alcançar uma graça divina, é uma ferramenta. Se você quer alcançar algo no seu corpo, é uma ferramenta. E toda ferramenta é utilizada num conjunto de ações, que eu prefiro dizer assim: procure tratar-se. O que é tratamento? É você cuidar da mente, do espírito, das emoções, das energias, mudar hábitos, mudar crenças e utilizar as ferramentas disponíveis. Meditação, alimentação balanceada, mais comida crua do que cozida, uma série de elementos que você utiliza num conjunto de ação. Portanto, o jejum por si só não resolve nada. Ele é só uma ferramenta em conjunto com outras ferramentas. Gratidão por me acompanhar, gratidão por estar comigo aqui.